mais. Aí, tá bom, passou. Tá ótimo. Você deixar aí, eu acho que eu já posso fazer a gravação. Ótimo, na escada. Obrigado, Wagner. Ok. Então, olha só. O que aconteceu? Deixa eu até me arrumar aqui, porque eu acho que eu uso roupa preta, porque aí não tem problema, né? Mas relato de projeção astral, dia 17/6/2004. Essa experiência de projeção astral foi uma experiência para mim muito rica, porque eu tive a percepção do Chico Xavier. Chico Xavier, aliás, ele já fez parte da minha vida tantas vezes que eu tenho que ficar agradecendo além dessa vida, né? As pessoas podem não gostar dele, ou podem achar o que quiser. Acho que de qualquer pessoa, né, nós temos que aprender a respeitá-las e fazer um trabalho que engrandeça o mundo, né? Nós não somos muito importantes, não, pode ter certeza. Você vai entrar e vai sair daqui, e por mais que você deixe livros, deixe histórias, deixe pensamentos, você só contribuiu com uma pequena moeda, né? O universo é muito maior do que isso. E aconteceu o seguinte, eu saí do corpo, né, mais ou menos às 9 horas da noite, né, mais ou menos porque eu digo assim, se foi 5 para as 9 da noite, 21 horas, né, mais ou menos, e o que aconteceu é que a minha saída foi uma saída normal, né, e quando eu digo normal, é com todas aquelas sinaléticas que todo mundo descreve, e que hoje em dia eu tenho, poucas vezes acontecem essas sinaléticas, elas não acontecem muito, né? Mas eu saí, primeiro senti o meu corpo relaxar, depois um formigamento, uma pequena trepidação, um entorpecimento do corpo total, né? Aí começa uma aceleração, aquele milhões de abelhas, né? Que no começo para mim era muito engraçado, e agora eu já vejo como uma aceleração mesmo. E nessa aceleração, houve um estalo bem forte, e eu já estava fora do corpo, flutuando. Eu podia ver meu cordão de prata, ver muitas energias. As energias, elas tinham uma flexibilidade muito grande, né? E eram energias que me faziam ter sensações que não, elas são indescritíveis. Quando você tem uma experiência fora do corpo, as sensações energéticas, elas são muito específicas para cada pessoa, né? Então, é isso. Eu estou olhando para lá porque tem um cachorro aqui, e a câmera está no chão, de repente ele sai correndo, pega a câmera e vai embora com ela. Mas vamos continuar o que nós estamos falando aqui, porque foi assim. Eu saí, vi essas energias, e eu vi a imagem de uma consciência que parecia meio nebulosa para mim. Ela era a sensação que eu tinha é que ela era uma consciência de baixa estatura, meio esquálida, meio magra, sabe? E quando eu digo de baixa estatura, é de baixa estatura mesmo, 1 metro e pouquinho, né? Bom, era assim. Essa figura, ela começou a se comunicar comigo imediatamente, falando de forma muito tranquila. Quando eu digo de forma tranquila, é porque dá a impressão que a gente conversa com palavras, né? Mas essa conversa com ele não era com palavras, era como se fossem pulsos energéticos muito pausados, muito bem organizados, e que davam uma sensação muito boa no ambiente, né? Eu percebi daí que várias consciências estavam se evadindo. E eu fiquei atento olhando para ele. Quando eu o percebi com mais nitidez, eu vi que era a figura do Chico Xavier.
Eu falei, nossa, que impressionante, né? O Chico Xavier aqui, eu estou numa projeção astral, vou sair para uma assistência espiritual, né, que é o que eu sempre faço, e aí ele me aparece, né, e o jeito que ele falava era como se estivesse conduzindo alguma coisa, né? Ele não chegava para mim e dizia assim, oh, Moisés, faz isso, aquilo. Não, mas ele estava respeitando o meu trabalho, né, e dizendo que era muito bom o que eu estava fazendo. Isso é um resumo do que eu ouvi, né? Que eu tivesse coragem, né? Porque a assistência daquela noite que eu ia fazer, ela não era tão simples e eu deveria voltar um pouco cansado. E eu fiquei pensando comigo, né? Falei, mas, puxa vida, muitas vezes acontece isso quando você faz uma assistência, né, que ela é muito forte, eu volto cansado, mas depois eu já me recomponho e vamos em frente. É assim que eu penso, né? A gente não pode ficar com medo, parado, achando que as coisas não vão funcionar. Elas funcionam sim, sempre funcionam, né? E ele me passou isso, né? E depois ele se aproximou de mim, é como se uma energia fosse entrando no meu corpo, né? Eu ouvi, olha a sensação esquisita. Eu estava vendo, ele estava se distanciando e ao mesmo tempo uma energia entrava no meu corpo, como se fosse ele mesmo fazendo uma doação muito grande do que ele era, né? E eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, isso é simplesmente, né, maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que você a figura se afastando, né, ela vai diminuindo de tamanho e você vai sentindo essa sensação. Eu estou descrevendo aqui de uma forma que não sei se fica clara, mas foi o que eu senti. E aí eu continuei, né? Passou os momentos, ele desapareceu, o ambiente ficou mudado, né? Ficou um ambiente claro, eu estava vendo tudo que tinha no ambiente, aí eu já estava vendo, né, meu quarto, já estava vendo um monte de coisa. Eu falei, nossa, agora eu tenho que ir para a minha assistência espiritual. Aí eu me disponibilizo e em poucos segundos eu já estava no lugar onde eu deveria fazer assistência. Realmente era uma assistência que não era muito simples, né? Era uma assistência numa favela, no Rio de Janeiro, né? Aliás, eu já fiz inúmeras assistências no Rio de Janeiro, e nessa data, 17/6/2004, foi uma época que eu fiz muita assistência lá, né? E o que aconteceu foi o seguinte, um dos traficantes, né, não era um traficante, ele ficava passando droga. Ele fez alguma coisa que não devia fazer e a turma veio atrás dele para acertar as contas, né? E quando aconteceu isso, entraram no barraco dele, né? Ele estava lá com a mulher que estava grávida, né? E então ele não tinha problema de morrer não, porque, né, o que ele foi fazendo foi levando ele para esse caminho, né? Mas a mulher, ela não tinha nada a ver com a história, e ela estava com um bebê que deveria nascer, né? Então foi interessante, porque eram dois traficantes, né? Tinha um terceiro que ficou fora, eles entraram no barraco, né, com pistolas, um com um revólver, né, de 6 tiros e outro com uma pistola automática que eu calculo 14 tiros. Eu estou falando isso porque de tanto a gente ler, de tanto, né, saber sobre armamento, até para você poder entender melhor esse mundo, aí você calcula isso, né? Mas o cara ficou acuado, tentou fugir, não dava para fugir, né? E pediu para não fazer nada com a mulher dele. E o coisa falou, olha, não vai sobrar ninguém aqui, né? Aí quando ele falou isso, era o momento de fazer uma assistência espiritual, né, que seria fazer uma interferência. A interferência nesse sentido é, por exemplo, o revólver não vai funcionar, nem a pistola. Não vai funcionar mesmo. É como o cara que pula do 13º andar querendo se matar, ele não tem que morrer, ele vai quicar no fio elétrico, numa árvore, vai cair em cima do capô de um carro, vai cair no chão, vai ficar com o dedo quebrado, com o braço quebrado, mas vai ficar vivo. Não funciona assim, a gente determina as coisas, né? Tem coisas que as consciências mais avançadas falam, ó, nós precisamos dessa pessoa aqui para continuar um trabalho, né? E então nós vamos fazer o possível por ela. Aí falhou a arma, né?
e o outro também falhou a arma, e eles não conseguiam atirar, né? O sujeito ficou tentando mexer na pistola, mas a pistola também não funcionava de jeito nenhum, você trava tudo, né? O mundo espiritual é maravilhoso, porque ele pode fazer curas incríveis, né? Que a gente nem acredita, e fazer movimentos, né, que o ser humano não tem condições, nós não temos condições de perceber. Não funcionava, o cara saiu correndo pelo meio dos dois, saiu pela porta que estava arrombada e se evadiu, né? E a mulher ficou só, né? Aí a mulher falou, pelo amor de Deus, não me mata, não sei o quê. Nenhum dos dois conseguia fazer funcionar a arma, entendeu? Olha que coisa que ninguém vai acreditar. Mas eu estou contando aqui, eu acho que eu sou muito corajoso de relatar algumas assistências espirituais. Aí um falou assim, meu, não está funcionando nada, que não é isso não, né? Não é isso não. E a mulher, ela rezava muito por causa do marido, que era uma pessoa que ficava envolvida com isso, né? Aí eu falo, olha, acho que não é para matar ela não, cara, vamos atrás do outro que é ele que a gente tem que dar um jeito, né? E aí eles se retiraram e a mulher ficou ali, ficou tranquila, né? E a assistência finalizou naquele momento, porque a gente conseguiu evitar um crime, né? Que não adianta nada, né? O ser humano não tem noção do mal que faz, matar pessoas, destruir a vida dos outros, tirar a possibilidade da pessoa crescer e ser, né, algo que de repente beneficia centenas de milhares de pessoas. E o que aconteceu foi que a mulher ficou lá, eles saíram, foram atrás do cara, né, deixaram ela em paz, e a assistência terminou aí. Então essa assistência aconteceu no dia 17/6 de 2004, quando eu retornei para o corpo, a quantidade de energia que eu tinha gasto era muito grande. Agora você sai daqui, que eu estou gravando. Agora o cachorro resolveu entrar aqui. Aí, foi muito grande a quantidade de energia que eu gastei. Foi muito grande a quantidade de energia que eu gastei. Resultado, aquela percepção inicial que eu tive com Chico Xavier foi absolutamente verdadeira. Quando eu voltei para o corpo, eu estava com o corpo assim acabado, né? Que eu tentei levantar da cama e não conseguia. Eu falei, nossa senhora, que coisa, né? Vai no tranco mesmo. Eu levantei da cama, né, fui tomar um banho para refazer, fiz uma circulação de energia, né, demorada, e aí voltou tudo ao normal, né? Saíram aqueles resquícios, aquelas coisas que não foram muito legais, por causa do ambiente que eu fiquei, né? Um ambiente de medo, de terror, né? De droga. E aí ficou tudo bem. Então, relato de projeção astral, 17/6/2004, a gente se encontra no próximo relato. Talvez sem cachorro, dá certo? É isso aí.